41. Aspas. Importa-vos nascer outra vez. Fecha aspas. João capítulo 3. Basta saber que João Batista e Jesus eram de antes dos novos corpos e que se sujeitaram ao processo de encarnação para se saber que a encarnação é lei geral e simples, sendo a reencarnação apenas a repetição da encarnação. Os clericalistas em geral, aqueles que fazem da fé errada meio de vida, e os seus seguidores, pelo fato de serem inimigos da moral, do amor e da revelação, fazem-se inimigos da sabedoria e da virtude. Não bastando ouvir o que Jesus disse naqueles dias, importa ouvir as lições do batismo de Espírito ou revelação para completar os conhecimentos. Quando entenderão isso? E se não fizerem questão de entender isso, como entenderão lições ainda mais profundas sobre as realizações anímicas e cósmicas? Todavia, o Cristo planetário ampliará o campo das faculdades vindo a vidência, a psicometria, o desdobramento consciente e outras faculdades a forçar outros rincões da sabedoria. O que importa saber e cuidar bem é reconhecer que Deus não é escravo de tacanhismos humanos. Aqueles que vivem clamando Senhor, Senhor e fanatizados pelos seus fanatismos pensam estar certos, negando leis de Deus, que se lembrem de que em outros dias, outros tantos fanáticos esfolaram os profetas, degolaram João Batista, crucificaram o Cristo e perseguiram de morte aos apóstolos. Boas intenções apenas não resolvem os problemas da verdade e não livram a quem quer que seja de seus crimes. 42. Aspas. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e que damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Fecha aspas. João capítulo 3. As revelações se sucedem, os ensinos avançam com as eras, as lições devem ir sendo recebidas normalmente. Assim deve ser? Assim deveria ser? Muito bem, é assim que o bom senso indica, porém não é assim que acontece, porque depois de um grande revelador, sempre aparecem os fazedores de religiões ou engodos, os negocistas da fé, fabricantes de dogmas, rituais, sacramentos, etc. Os odres velhos de um tempo cedem lugar aos odres velhos de outros tempos. Os panos velhos de um tempo cedem lugar aos panos velhos de outros tempos. Os fanatismos sectários vão se sucedendo e os Caifáses e Anáses, os Herodes e os Pilatos, os Sinédrios e os conselhos farisaicos vão se alongando. Em nome do profeta anterior ou da revelação anterior, tudo fazem para crucificar o profeta ou a revelação posterior. Falando a um dos essênios, Jesus não precisaria falar da reencarnação, nem de lei simples alguma, porque ele saberia disso, pelo cultivo do mediunismo ou profetismo. Porém, falando a um Nicodemos, sinedrista e fariseu, seria o mesmo que falar hoje a um católico ou protestante, apóstolo da corrupção, discípulo de vestes fingidas, idolatrias, discursos falazes e blasfêmias contra o batismo de revelação. Porque alguns fizeram primeiro a corrupção da excelsa doutrina, sendo que outros a foram aceitando pelos séculos afora. E assim acontece que a mentira toma o lugar da verdade, mas em nome da verdade. O anticristo toma o lugar do Cristo, mas em nome do Cristo. Tudo isso porque não tomam a Jesus por divino modelo, mas apenas vivem falando em Jesus através daquilo que uns escreveram como puderam, outros adulteraram como quiseram e que eles, os Nicodemos modernos, interpretam através de seus fanatismos sectários. Quando lembrarem que o Evangelho não é a obra escrita
e sim os atos que Jesus praticou, então entenderão o que quer dizer a lei de Deus. Então saberão o que significam a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Mas antes disso, terão feito a obra da traição e da blasfêmia, assim como aqueles outros fizeram com os profetas, com o Cristo, etc. 43. Aspas. Porque assim amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas, João capítulo 3. Alguns absurdos foram incrustados no texto acima, para os quais chamamos a atenção do bom senso, da lógica pura e simples. Primeiro, que trocaram ungido por unigênito. Segundo, que os santos desígnios de Deus não voltam atrás, sendo a vida naturalmente eterna. Quem erra paga até o último ceitil. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, na justa oportunidade que a lei de equilíbrio oferecerá. Terceiro, que antes do Cristo e depois do Cristo, grandes porções da humanidade terrestre não eram e não são cristãs, sendo que Deus não foi e não é menos pai delas do que o é dos cristãos. E Deus teria que ser ignorante por ser ignorantes os homens sectários? Quarto, que a chamada criação, que são para nós os mundos e as humanidades, é infinita e de toda a eternidade, sendo que Jesus veio ao plano carnal faz apenas 2000 anos, sem ter estado sequer em toda a terra, sem ter ainda o seu divino exemplo atingido os extremos da terra. Deus teria que ser tão ignorante quanto os homens sectários para condenar as humanidades de outros mundos, de outros tempos, de outras convicções? Que se lembrem todos, portanto, de que aqueles que em todos os tempos foram dogmáticos, fanáticos, sectários, eles mesmos, pensando serem os donos da verdade, foram apenas os esfoladores de profetas e de cristos, na terra e nos infindos mundos. 44. Aspas. Passado isto, veio Jesus com os seus discípulos para a Judéia, e ali se demorava com eles e batizava. Fecha aspas, João capítulo 3. O batismo de Jesus foi feito no Pentecoste, foi o de Espírito ou revelação, foi deixar o Consolador. Jesus nunca batizou ninguém em água ou com água. É um dos grandes insultos atirado a Jesus dizer que tenha sido formalista ou fazedor de simulações. Para curar os corpos, ele usou de elementos da natureza, como é comum, mas para o espírito vir a ser puro e sábio, recomendou a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, porque assim a lei de Deus o determina. 45. Aspas. O que recebeu o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Fecha aspas. João capítulo 3. Deus é a eterna verdade, a perfeição infinita, sem o testemunho de quem quer que seja. E por ser assim, como era sabido dos essênios da escola de profetas de Israel, João Batista nunca diria isso que acima foi transcrito, e muito menos algumas afirmações que se encontram no verso 36, o último do 3º capítulo. Toda a vida é eterna e nunca existiu a ira de Deus. Velharias absurdas precisam acabar neste mundo. É para frente e para o alto a direção da vida, não é para trás. Cumpre notar, em análise perital, se João Evangelista colocou na boca de João Batista os tais absurdos, segundo como se lê, e cumpre dizer então que se os escritos de Mateus, Marcos e Lucas são agora ou depois da feitura da Vulgata o resumo de mais de 200 documentos, também o livro de João, que poderia ser imensamente verdadeiro, foi arranjado, entre aspas, segundo os outros e para facilitar o mercantilismo clerical, que por sua vez
devia subordinar tudo ao Império Romano. 46. Aspas. Ele vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Fecha aspas. Mateus capítulo 3. Em revelação generalizada e em verdade, a herança do Cristo à humanidade seria o Consolador, que ficou do Pentecoste em diante. Como Roma eliminou a revelação para impor idolatrias e outras porcarias, veio Elias no devido tempo para restaurar a excelsa doutrina com o nome de Espiritismo. 47. Aspas. E os judeus o estavam observando a ver se curaria em dia de sábado para o acusarem. Fecha aspas. Marcos capítulo 3. Todo espírito ignorante é formalista. Tudo continua na mesma. A onda de sinedristas e fariseus continua de pé, porque os clericalismos que se dizem cristãos nada mais são do que filhos da corrupção romana. Na eternidade da vida, no seio dos mundos e das humanidades, tudo respira em sentido de perfeição infinita. Deus é eterno, perfeito e imutável. A terra do passado, da ignorância, deve, pois, ceder lugar à terra que deve vir a ser a Jerusalém eterna, embutida na ordem do Senhor. O dia de descanso é para a higiene física, não para servir de idolatria, de fetichismo algum. Para as coisas de Deus, cresçam todos no conhecimento do eterno presente. Por ora é difícil, mas terá que ser assim, porque os mundos e as vidas para isso são fornecidos por Deus. 48. Aspas. E quando os espíritos imundos ouviam, se prostravam diante dele. Fecha aspas. Marcos capítulo 3. Para o que Deus manifestou os espíritos? Foi para serem imundos? Como e por que eram imundos? Todos estamos em igualdade de condições em face de três realidades fundamentais: origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Ora, sendo assim, como a excelsa doutrina o ensina, encarnados e desencarnados vivem em algum lugar, de algum modo e para fazerem alguma coisa. De acordo, portanto, com o que hajam feito, em obras, assim serão, para estarem em algum lugar, de algum modo, e para estarem fazendo alguma coisa. Antigamente eram chamados espíritos imundos os comprometidos com a justiça divina, degradados, ignorantes e maleficiosos, que perderam na hierarquia do espírito por causa do pecado. E para ter ideia da realidade hierárquica, observemos que na vida de Jesus, os fatos e não as palavras dizem alto de todas as verdades. Não foi anunciado pelo espírito chamado Gabriel? Não tinha as legiões de espíritos santos subindo e descendo sobre a sua cabeça? Não andou expelindo espíritos imundos ou sofredores para sarar os doentes? Não foi a alto do Tabor com 3 apóstolos que tinham faculdades apropriadas para fazer sessão espírita e entrar em colóquio com Moisés e Elias? Não retornou em espírito depois da crucificação para inaugurar a era do Consolador? No Pentecoste, não batizou em espírito ou revelação para que a humanidade tivesse para sempre um instrumento de advertência, ilustração e consolo? 49. Aspas. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo nunca jamais terá perdão, mas será réu do eterno delito. Fecha aspas. Marcos capítulo 3. O ministério do Espírito Santo, ou Consolador, ou de verdade, é o nome do profetismo, da revelação, da mensageria divina que é chamada terceira potestade. A revelação, que era de portas fechadas por causa da muita ignorância humana, é apenas uma verdade. É apenas uma verdade simples na ordem cósmica, na emanação. Ela existiu desde a eternidade da emanação,
nunca deixará de existir, funcionando entre encarnados e desencarnados. Tudo precisa começar a ser compreendido de modo cósmico, de modo infinito. Basta de tacanhismos humanos parecerem religião. Dizerem que Jesus falou em condenação eterna importa em atribuir a Jesus algumas contradições. Ele sabia que ferir com ferro seria ficar sujeito a ferimento com ferro, e sabia que do alto da cruz ele mesmo rogaria pelos errados, porque o eram por ignorância, mais do que por indústria. Não se diga réu de eterno delito, mas sim réu do fogo eterno, compreendendo este como justiça eterna, como era sabido, perante quem todos estaremos eternamente sujeitos, porque para sempre será dado a cada um segundo as suas obras. O espírito paga pelos erros e fica livre, continuando a marcha evolutiva, prosseguindo na direção da pureza e da sabedoria. 50. Aspas. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fecha aspas. Marcos, capítulo 3. Um Cristo é um verbo divino ou um representante do emanador. Ele fala como lei e justiça e não como familiar humano apenas. Assim como para a lei de Deus toda a conduta se resume em moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, assim mesmo é que um Cristo sabe e age. Deus não é particularista, a lei não abre precedentes, a justiça divina é acima de injunções humanas. Um Cristo planetário é um filtro da verdade, sendo certo que ele tem em todas as mães, em todos os pais, em todos os filhos, os mesmos responsáveis diretos perante a ordem divina, perante a soberana vontade de Deus. No curso das vidas, há permuta de postos e funções, tudo ficando, portanto, nivelado. O imperioso, vede bem, é ir deixando os relativismos para ir ingressando no absolutismo. O Consolador tem dado e continuará a dar as devidas informações.